Você já disse ou pensou: eu não levo jeito para me comunicar? Isso não é verdade. Isso é uma crença. E uma crença muito limitante. Esse é o episódio 7 de 8 da Comunicação Sem Rodeio. É uma série direta, clara e aplicada à tua vida real quando o assunto é comunicação. Uma frase célebre para dizer que comunicação não é dom. Quando você acredita que isso é um dom, você se exclui desse jogo. Por quê? Você vai olhar o palco de umas pessoas sem olhar os bastidores atrás das cortinas do seu palco ou do seu teatro da sua vida. Você vai olhar comunicadores muito competentes que falam muito bem, que já são famosos, que já são celebridades, que impactam uma grande audiência, e você vai entender que você está na mesma casa com eles quando você começa a se comunicar. Ou seja, ele está na casa número 100 do jogo, você está na 1, 2, e você quer se comparar com aquela pessoa que está muito à sua frente, que já treinou muito mais, que já fez muito mais. Esse é o grande risco de você se excluir desse jogo, de se apresentar, de você falar em público, de você gravar um vídeo como esse. Pense na comunicação como uma estrutura de treino, consistência. E ponto muito importante, ninguém nasce sabendo como se comunicar. E isso vai sendo melhorado de acordo com o treino, de acordo com essa consistência. Seu ritmo de fala vai melhorar, o teu posicionamento corporal vai falar, aquilo que você fala, a tua escuta ativa, como é que você provoca emoção, como é que você provoca clareza, como é que você leva para uma ação, vão ser elementos que inconscientemente vão começar a se construir na forma que você melhora, treina e vai praticando a tua comunicação. Vamos falar de exemplo real, profissionais que melhoram com a prática. Hoje no mundo do telefone, no mundo das redes sociais, da internet, influenciadores são os melhores exemplos de como eles gravaram seus primeiros vídeos, de como que era a qualidade de voz dele, de como que era a modulação de voz, de como o corpo se expressava, até da imagem, do tipo de roupa que vestiam, de como eles tinham uma marca presente e até do que eles falavam, já que a bagagem vai aumentando ao longo da vida. E conforme você vai se comunicando, vai escutando, melhor fica o seu aprendizado para que você possa impactar mais pessoas. Então, no exemplo real, eu gosto de pegar, por exemplo, o exemplo do Fred, que era do Desimpedidos, hoje está na Globo, é um cara que eu conheci em 2015 para 2016, fazendo seus primeiros vídeos. Magrelinho, tímido, mas com sonho, com objetivo. E como um cara que hoje liga uma câmera e desempenha muito bem uma ação de publicidade, desempenha muito bem uma apresentação, desempenha muito bem um relacionamento e tem um storytelling muito forte, sabe entender o contexto, sabe entender o conflito e uma solução, seja de uma forma cômica, seja de uma forma informativa. Então, os influenciadores, e aí eu coloco o exemplo do Fred, são pessoas que modulam um método, fazem uma afirmação de marca, treinam e vão melhorando cada vez mais essa forma de comunicação. E um outro exemplo real são pessoas que destravaram entendendo esse método. Eu trabalho com atletas, principalmente jogadores de futebol. Então eu vou pegar um exemplo de um cara com quem eu trabalhei com 16 para 17 anos e hoje já tem mais de 25. Yuri Alberto, hoje é jogador do Corinthians enquanto eu gravo esse vídeo. Aos 16, 17 anos, ele estava na final da adolescência para o início da fase adulta, mas ainda muito jovem. Então tinha uma bagagem de conteúdo muito menor do que hoje, mas tinha uma dificuldade de expressão. Por quê? Para onde você olha, como é que você ao mesmo tempo sorri para uma câmera, o que você faz com suas mãos, como é que você fala em público. E a partir da prática e também do que era errado e se observava para melhorar, ele começou a construir melhores entrevistas, melhores apresentações, melhores aparições. E aí você vê que num processo evolutivo, as entrevistas dele iniciais, em época de Santos, como um atleta que estava chegando ao profissional, eram com pouca expressão, pouco conteúdo, e hoje são com bons conteúdos, com relacionamento, tem tiradas estratégicas do que ele pensa, do que ele tem como bandeira, e muito ainda de mais impacto na minha visão.
tem sempre um cara sorrindo, tem sempre um cara aberto, tem sempre um cara solícito. E isso gera uma empatia, uma conexão. Então, quando ele entende que a linguagem corporal, que ele entende que o tom da voz, que ele entende que entender o que falar no contexto e impactar o público, isso é um método. E ele começa a treinar isso, evoluir até se tornar uma personalidade que fala bem publicamente, como a profissão exige. Então, tem um exemplo real do influenciador que ele vai treinando com a internet, tem um exemplo real do jogador de futebol que vai treinando de acordo com a necessidade que a própria profissão exige. Agora vamos sobre método. Já falei nos exemplos reais de como eles aplicaram esse método que está muito ligado a treino, mas numa estrutura. A comunicação tem 3 pilares: clareza, estrutura e direção. Sem isso, você acaba se perdendo do que você vai falar e como é que você vai falar. Vamos então falar sobre clareza. Clareza é o ponto de que você precisa, na tua mensagem, se preocupar muito que as pessoas entendam de uma maneira simples o que você quer falar. Então, desde da sua linguagem corporal, seu tom de voz, a sua dicção, até o que sai da sua fala precisa ser claro. Uma dica, seja objetivo, não fique dando rodeios, como essa própria série fala. Outro ponto é uma estrutura. Se você quer ter uma comunicação que provoque emoção, que provoque conexão das pessoas, tem uma estrutura de qual é o problema, qual é o contexto, qual que é o conflito que precisa de uma solução daquele problema e qual foi o resultado disso. Sempre que você modular com esses 3 pontos, que é o que a gente chama de storytelling, você tem uma estrutura padrão que vai gerar emoção e vai gerar conexão com as pessoas. E direção. Ao final desse, quando você conta o resultado, quando você conta uma história, quando você conta um ponto, leve as pessoas para um próximo ponto. Por exemplo, você entendeu sobre esse vídeo? Você lembra que a gente falou sobre clareza, estrutura e direção? Você lembra que a gente falou sobre método de pessoas que treinaram sozinhos, métodos que foram expostas e acabaram evoluindo com a comunicação? Que isso não é um dom? Então eu começo a ter uma ação para falar assim, e agora? Você vai aplicar isso na sua vida a partir de hoje? Então eu sempre tenho uma pergunta de direção para o que eu estou condicionando, para que as pessoas possam estar em movimento. Isso é direção. Então, estruturando novamente o método. Clareza, seja claro. Tem um ponto de clareza na forma como você fala e o que você fala. Estrutura, storytelling é a melhor estratégia. Direção é provocar uma ação. Falando em ação, essa série, e reforçando isso, é uma prova de que comunicação é algo aplicável dia a dia e principalmente treinável, sem rodeio. E sendo assim, eu finalizo o episódio 7 de 8 da Comunicação Sem Rodeio. Vamos para o último. E no próximo vídeo eu vou encerrar. Com o que eu vou encerrar? Vou falar sobre o que fazer quando você trava na hora de falar. Quando o piripaque do Chaves rola na sua vida, o que você vai fazer? Você tem um macete. Será que essa palavra se usa ainda? Você tem como fugir, driblar isso. E eu vou te explicar na aula número 8. Agora, comenta aqui nesse vídeo se você já acreditou na sua vida que comunicação era ou é um dom. Não é um dom. E não, nunca foi um dom. Apenas treino. Te vejo na aula número 8 da nossa série Comunicação Sem Rodeio. Me conta aqui no YouTube.